Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Fran Muciel, sou psicanalista. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Mundos Internos. Temos gente nova chegando nessa playlist aqui. Não é uma leitura confortável, né, gente? Esse livro aqui, da Susan Schwartz, ele desnuda muito das nossas dores, das nossas culpas, das nossas responsabilidades, de diversas formas diferentes. Então, não é confortável. Então, quando a gente escuta sobre violência, abuso, abandono, pega, né? Pega mesmo. Mas é justamente por isso que eu estou fazendo, para provocar, para que a gente possa olhar para aquilo que a gente fez, faz e continua fazendo, para aquilo que fizeram com a gente, que continuam fazendo com a gente, que estão fazendo com a gente, e o que vão fazer com a gente, como é que a gente vai permitir essas coisas. E por que a gente vai permitir essas coisas. Então, é um livro difícil, intragável em muitos momentos, mas necessário para que a gente possa enxergar a dor humana do abandono como algo extremamente marcante na vida de uma pessoa. Aqui ela foca muito nas meninas, porém é marcante na vida de qualquer pessoa, seja do gênero que for, seja na idade que for, não importa. O abandono sempre é uma marca difícil de engolir e que muitas vezes não cicatriza, fica sangrando, sangrando e sangrando. A gente tem que lidar com aquela ferida aberta, aquela ferida infeccionada que dói e que nos lembra sempre daquele abandono que a gente sofreu. Às vezes é o abandono que a gente provocou no outro, né? Então, não é mesmo confortável. Se você sente que não aguenta essa leitura, vai aos poucos. Vai aos poucos. Mas não deixe de acompanhar, porque ela é muito necessária. E eu percebo pelos comentários exatamente quem sabe do tipo de sentimento que eu estou falando aqui. A gente se reconhece no livro. Então, às vezes, a gente está no papel do abusador, às vezes do abusado, às vezes a gente abandonou ou foi abandonado. Então, pelos comentários que existem aqui no canal, eu percebo exatamente em que ponto essa pessoa alcançou. Porque se ela alcançou esse lugar, é porque ela sabe do que eu estou falando. E se ela alcançou esse lugar, é porque ela já passou por isso. E aí são papéis diversos, momentos diversos da vida, né? Então, hoje a gente vai continuar a leitura, a gente vai ler o capítulo 11. Eu vou tentar, vamos ver se eu consigo, estou começando agora, né, esse capítulo, ver se eu consigo fazer ele um vídeo só. Pode ser que fique enorme, vamos ver, veremos. Mas eu acho que é melhor, né, a gente terminar o capítulo inteiro, assim. Teve uns capítulos bem longos que eu dividi bastante em muitos vídeos, mas também foi como deu, né, gente? Já expliquei que é meio que fazer o que dá, não é o que eu gostaria. Eu gostaria de poder debater mais o que o livro traz, mas eu faço como dá, porque eu prefiro fazer e terminar do que deixar a coisa pela metade, tá? Então, o título do capítulo 11 é o seguinte: Você quer ser a filhinha do papai? Cada um de nós abriga em nosso interior uma variedade de personagens. Parte de nós que causam conflito e angústia mental quando não compreendidos ou usados de forma consciente. Pode-se não ter pleno conhecimento desses participantes e de seus papéis. No entanto, eles estão constantemente buscando um palco para apresentar suas tragédias e comédias, ambas pessoal e coletivamente. Se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Na linguagem junguiana, um desses personagens é a Puela, um termo usado para se referir a um arquétipo que descreve a filhinha do papai moderna. Em seu conceito, a filhinha do papai não recebeu muita atenção na literatura junguiana. Há tanta sombra ao seu redor que o termo Puela está, na verdade, ausente na obra completa de Jung, como observado por P. Harvey em uma comunicação pessoal em outubro de 2005. Embora a Puela tenha sido um pouco abordada por teoristas junguianos como James Hillman e Mary Louise von Franz, ela é normalmente considerada como o puer feminino, revelando-a às sombras, e o feminino nem substancial nem significativo.
Embora tome diferentes formas em cada cultura, a Puella compartilha as descrições de juventude, virginal, energética e idealista. Na mitologia grega, a Puella é comparada às donzelas Core e Eco. Core, como a filha, é às vezes igualada com Persefone, uma filha intimamente ligada à sua mãe, Deméter. Como donzela, ela representa a pureza e inocência. É também associada com a deusa grega Hera, na qual existiam 3 formas do feminino: a donzela, a mulher realizada, a mulher de tristezas. Delinear essas inter-relações ilustra como cada figura se desdobra em outras como um padrão semelhante replicado em muitas outras culturas. A Puella, como todas as figuras arquetípicas, não é singular, pois contém um espectro de possibilidades. Para explicar o conceito da Puella como donzela, indica uma outra origem, experimentada igualmente como própria, aquela origem que é ao mesmo tempo os incontáveis seres anteriores e posteriores a ela, pela qual o ser individual já possui em seu gérmen o infinito, uma espécie de subversão interior que nos leva ao princípio vivo de nossa totalidade. Nessa descrição, a Puella representa as fundações e a base do si mesmo. Abre aspas. O saber e o ser misturado em uma unidade, que indica continuidade e também uma abertura para ampliar e não compreender completamente. Fecha aspas. A Puella é associada como a lua nova, a fina luz do amanhecer que emerge nos estágios da vida representados pelos ciclos da lua. Ela é também comparada à deusa Artemis, a manifestação mais nova da deusa tríplice da lua. É a donzela que se torna heroína nos contos de fadas. Embora represente a jovem, suas raízes são profundas, como a etimologia do nome Puella nos lembra. As interpretações romanas do primeiro século, por exemplo, são mais amplas do que as usadas atualmente, que a limitam à eterna criança ingênua e imatura. Ela então dividiu a associação com mulheres que foram consideradas como de má reputação. Também foi usada para jovens casadas. Às vezes era uma virgem, sexualmente madura, considerada de forma amorosa, e depois como as donzelas sexualmente inexperientes, realizando rituais religiosos. Uma palavra usada para expressar patos, o termo padrão para uma mulher era um potencial de amor, a que realiza atos sexuais, às vezes por pagamento, designado uma mulher vista de forma carinhosa e eroticamente desejada, mas não a esposa ou parceira sexual remunerada do homem. A Puella simboliza o aspecto pré-consciente da infância do inconsciente coletivo. Ela é a criança heroína com a força para desafiar as tradições ao mesmo tempo que busca sua liberdade. Como Jung disse, no adulto está oculta uma criança eterna, algo ainda em formação e que jamais estará terminado, algo que precisará de cuidado permanente, de atenção e de educação. Essa é a parte da personalidade humana que deveria desenvolver-se até alcançar a totalidade. Por isso fazemos terapia, né, gente? Para a gente continuar se desenvolvendo, tá? Somos sempre seres em aperfeiçoamento, sempre seres inacabados. A Puella aparece na psique dos homens com qualidades semelhantes àquelas descritas aqui. Ela aparece em seus sonhos e relacionamentos com si mesmo e com os outros. É identificada como um espírito jovem, cheio de esperança e ideias. No entanto, pode ser insensata, como uma inocência marcada por uma natureza errante, por invenções, idealismos e fantasias. Seus objetivos são grandes. Ela irá insistir, imaginar e sonhar como fazer acontecer o que parece impossível. Embora ostensivamente se arriscando no que parece ser uma existência sem amarras, ela, na verdade, é resistente a mudanças. Sua repetição do familiar envolve ir de lugar para lugar e de pessoa para pessoa. Nesse padrão, ela poderia continuar psicologicamente removida e desconhecida, continuar apenas na superfície. É o tal da repetição de padrão que a gente vê muito, né? A pessoa que fala que tem dedo podre, por exemplo. Né? É essa repetição aqui que a gente vê. Né? Parceiro atrás de parceiro, sempre o mesmo estilo, sempre os mesmos problemas, sempre o mesmo padrão. E aí ela não sabe por quê. Né? A alegre e intensa energia da Puella, embora atrativa, também pode mascarar sua personalidade frágil. Às vezes irrealista e facilmente dissimulada. O autoabandono, uma parte fundamental da Puella, é uma barreira de individuação. Ela ainda não utilizou a função psicológica de reflexão para descobrir sua personalidade. Em vez disso, ela foge do inconsciente, hesita e evita.
A Puella é uma menina e se permanece apenas nesse papel. Seu consciente e inconsciente não podem se integrar, dificultando seu avanço pelas fases da vida. É aquela pessoa regredida mesmo, sabe? Sabe essas mulheres infantilizadas? Que não é que elas agem como criança. Elas têm uma postura, muitas vezes, de feminina madura, no entanto, ela tem alguns comportamentos bem infantis, muitas vezes se colocando como coitada, como vítima, como criancinha, sabe? É confuso até às vezes, mas a gente vê isso com bastante frequência. Quando você tem um olhar mais clínico, você percebe o quanto esse arquétipo se demonstra verdadeiro. Ela é impetuosa, a faísca dentro de si inflama, mas se ajusta quando suas criações são avaliadas como menos que fantasias sobre o que poderiam ou deveriam ser. Ela fica desencorajada e evita o trabalho necessário para chegar nesse ponto. Essas atitudes são reflexões das feridas psicológicas da Puella, resultados da perda, rejeição e atenção insuficiente, aqui focadas na ausência do pai. Sem uma âncora interna, ela é ansiosa quando se trata de mergulhar dentro de si. Sem a direção do pai para alcançar maturidade, seu ego permanece incerto de como esclarecer seus sentimentos. Significantemente, o meio paterno impressiona demasiadamente a menina, a Puella. Marie-Louise Bonfrance fala sobre deixar as ilusões como sendo difíceis quando uma pessoa é impelida para fora da infância cedo demais e então cai na realidade, como é o caso da Puella. Acaba que é bem comum acontecimentos traumáticos da infância que fazem a menina amadurecer cedo demais, antes da hora mesmo. E aí ela acaba levando alguns comportamentos infantis para a vida adulta para compensar essa precocidade que aconteceu na vida dela. Ela vive na borda do abismo, como uma pessoa superficial e removida de sua natureza. Ela percebe ter uma feroz independência, mas na verdade é um disfarce para o desamparo e dependência que a mantém em um estado emocionalmente infantil. Ela se sente pequena, sem alicerce ou corpo suficiente. A personalidade não consegue crescer nem pode realmente sobreviver. A vida é como um deserto infértil, pois a menina não pode dar à luz a si mesma. É como se ela tivesse penhorado seu desenvolvimento ao pai e ainda não reconhece as ramificações de suas ações. A Puella, como filhinha do papai, é identificada com e como escrava do homem. Ela deseja ser especial para ele, a luz em seus olhos. Talvez ela tenha alguma atenção quando criança, mas esta desapareceu há muito tempo. Então ela se prende a um pai de fantasia. Prende-se aos seus anseios de criança de acreditar que ele era bom, a necessidade de defendê-lo e disfarçar a ferida causada por sua falta de atenção, presença ou expressões de amor. É uma idealização falsa, né? Tem, inclusive, quem crie falsas memórias, melhorando essa figura paterna que foi tão ruim, mas ela acaba inventando mesmo, como lembrança falsa, algumas coisas que não aconteceram para que ela possa suportar essa figura que foi tão traumática. No papel da filhinha do papai, ela paga um preço exorbitante por suas acomodações de obediência e complacência. Entram em conflito com seus desejos, o Eros dentro dela que cria e ama. Jung observou que, enquanto, porém, uma mulher se contenta em ser uma fêmea-homem, ela não tem individualidade feminina. É oca e apenas cintila como um espetáculo adequado para a projeção masculina. A mulher como personalidade, porém, é algo diverso. Aqui, as ilusões já não servem mais. Quando se coloca o problema da personalidade, o que em geral é uma questão penosa da segunda metade da vida, a forma infantil do si mesmo também desaparece. Por causa dos aspectos femininos subdesenvolvidos da Puella, ela fica sem saber o quanto repete o pai e outras partes masculinas de forma pessoal, cultural e relacional. Idolatrar o pai afeta negativamente a confiança dela e promove a idealização de outros, pois ela internamente passa por ciclos de inflação e deflação, inferioridade e superioridade. As pressões pessoais e culturais que a levam a idolatrar ideias juvenis inalcançáveis, irreais e desumanos, podem pressioná-la impacientemente a fazer algo acontecer. Ela também é retratada como atraente, fascinante e inovadora. Porém, ela se sente descarnada, tomada por um distanciamento psicológico que pode ser irresistível.
Ela depende de rituais baseados no superficial, como cosméticos, modificação corporal, compras e outros pensamentos e comportamentos compulsivos. Reconhecem alguma coisa da atualidade? Não é à toa. Ela não consome nada profundamente, seja comida, amor, emoção ou qualquer coisa relacionada à vida, porque os instintos básicos para o corpo e para a psique continuam estáticos. Em um estado de juventude perpétua, isso não apenas é falso, mas uma ideia estável de identidade pessoal é difícil de ser obtida também. Tudo superficial, né, gente? Tudo volátil demais, líquido demais. A personalidade Puella é proeminente das culturas ocidentais voltadas para a juventude. Ela encarna uma veneração das qualidades adolescentes, a perpetuação da juventude e negação do envelhecimento. A pressão para viver como se, reforçada por adaptação pessoal, desmente seu vazio e não aborda as feridas narcísicas. Problemas de apego, divórcio do corpo, uma autoimagem distorcida e dividida, e dificuldade com intimidade e comprometimento são algumas das marcas dessa personalidade. Há um medo de ser presa, de adentrar no espaço e tempo completamente. A Puella representa um fim de um espectro arquetípico onde a pessoa não consegue se afundar na vida ou enfrentar a realidade. Todo o espectro inclui a tensão dos opostos e, como tal, se torna a precondição estrutural para a mudança. Mas a Puella pode se tornar uma tragédia de falta de mudança, estacada e imóvel, limitando o avanço daqui para lá, do passado para o futuro. Dividida de suas raízes, ela experimenta o desenvolvimento interrompido com a criança eterna. A Puella tem dificuldade em reconhecer quando a êxtase e a perfeição são abundantes. A paciência de se mover metodicamente, ouvir o mundo silenciosamente, ter devaneios, contemplar o silêncio e o si mesmo são elementos alienígenas. A redenção da Puella na personalidade necessita de reflexão. Um novo capítulo para se recuperar de suas feridas, a fim de liberar alegria, brincadeira e espontaneidade na vida. O luxo de relaxar em apenas ser não é algo fácil para a Puella, pois ela necessita de muita estimulação e desafio. Para evitar o vazio subjacente e as feridas narcísicas, o foco permanece na fachada, no passado, ainda a ser desenvolvido, no futuro com sua fuga do presente e desconexão do físico. Não é fácil rastrear o personagem da Puella, porque seu jeito esquivo é reforçado como parte de seu charme. Ela tenta conjurar a ilusão de unidade. Seus ideais romantizados que enaltecem a juventude fazem do tempo um não problema porque é irreal. Passar o tempo é uma precondição para reflexão e mudança. Contudo, nosso mundo tecnológico pode refletir uma falta de equilíbrio com suas raízes no evitar o real. Essas atitudes são desafiadas pela idade, o perceber do tempo passando e a pressão do que continua não feito. Mudanças de vida assustam a Puella. Quando criança, habitando ao lado do espectro, a Puella não consegue tolerar a beleza em envelhecer, não deixando espaço para maturação ou adaptação com flexibilidade. A negação do envelhecimento significa uma negação da morte e resistência à vida. Infelizmente, a mulher Puella envelhece sem compaixão ou graça e com muita tristeza. A idade se apresenta impacientemente como um desastre, não uma celebração. Ela olha com surpresa o que considera serem cruéis espelhos sinalizando perda e estranhamentos. Muitas mulheres ainda olham esses espelhos exigindo uma perfeição impossível, deixando-as desiludidas e desapontadas. Qualquer uma dessas existências se torna uma busca contínua, ou ela passa a sua vida esperando pelo momento que ainda não chegou, quando a vida real a começará. A Puella também representa novos conteúdos psíquicos decorrentes do inconsciente para a vida consciente e a liberação de fixações e complexos mecânicos. Esse processo ocorre não apenas por meio da mente e do intelecto, mas também ao escutar seu interior. O problema é que a sensibilidade existe, mas não a psicologia interna, porque essa é lenta em seu desenvolvimento. Assim, de repente, o significado de tudo se torna pó. Voltar-se para seu interior demanda tempo, por isso ela se volta para o externo. Impaciente, ela é uma existência etérea, perpetualmente se movendo e buscando satisfação ou realização imediatas. Esse impulso interno não é decorrente apenas da fome oral e fantasias onipotentes, mas também da frustração que o mundo nunca pôde satisfazer. Uma marca da Puella é a vida provisória. Está sempre pronta para partir, antecipando o futuro.
Ela pensa sobre o peso que deseja perder, o livro que deseja escrever, ou as imagens que irá pintar, ou o jardim que plantará. Ela fará essas coisas quando pinta, mas muitas vezes isso ocorre no amanhã, quando ela estiver preparada, não hoje. O foco da possibilidade e perfeição pode tornar cada vida em momentos a serem tidos, mas sem muito prazer ou presença. Fica sempre no futuro, né? Nunca tá no hoje, nunca tá no agora. E aí acaba que não tem futuro se você não tem agora, né? É sempre depois, 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 e essa vida nunca chega. Há também a complicação do tédio. A Puella é impaciente, quer tudo agora. O tempo se arrasta. O que fazer? Mas o tédio, como observou Marie-Louise von Franz, é o sentimento de não estar na vida. A Puella não entra na realidade, pois a considera mundana demais e muito trabalhosa. Ela também não sabe como acessar os recursos internos necessários para a realização pessoal. Ela frequentemente não floresce até a metade de sua vida, ou mais tarde, pois até então não percebe que tem valor. Ela não consegue se enxergar a si mesma, né? Não tem acesso a isso. Ela fica no mundo de fantasia, ela fica no mundo do futuro, ela fica no e se, sabe? No e se, no como se, ela não vive de verdade, né? Não tá no hoje. A persona. A Puella depende da persona. Na psicologia junguiana, a persona é a face voltada para o mundo como o verdadeiro reflexo da personalidade, ou uma adaptação que sacrifica a pessoa verdadeira. Para a Puella, a persona é muitas vezes vista como superficial, focada em se encaixar com os outros. A palavra persona deriva das grandes máscaras por trás das quais os atores falavam nas antigas peças gregas. Psicologicamente, a Puella usa uma máscara para esconder o que é real por trás de camadas de ações e imagens a fim de colher aprovação e sucesso. Só um adendo aqui, pessoal. Todo mundo tem personas, tá? Todo mundo tem essas máscaras que a gente usa no dia a dia. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. É comum, todo mundo tem. O problema é quando essa máscara se torna a pessoa. Ela não vive ela vive somente a persona, só a máscara. Aí isso é que é um problema, tá? O psicanalista James Hillman descreveu esse tipo de pessoa como incapaz de encontrar um sentimento de pertencer, seu lugar no mundo ou o nicho certo, sentindo-se inconsistente e lhe faltando solidez interna. Há uma ênfase insistente e muitas vezes desesperada na persona e no ego, como se esses aspectos superficiais irão compensar a falta percebida, a dúvida de si e a incerteza. A superidentificação com a persona pode se tornar comprimida, unilateral e sufocante. Como Jung disse, a persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. A personalidade Puella pode ser definida também como uma mulher que é fascinante, tem uma vitalidade livre e como uma criança que ilumina o lugar quando aparece e se apresenta para a adulação dos outros. A persona que a Puella usa é parte de seu charme incomum, pois ela se destaca e inova. Ela parece ser feita de marfim, linda, imaculada e complexa. Seu si mesmo social, cuidadosamente construído e controlado, reflete padrões estritamente internalizados para a realização e adulação. Ela não parece gostar de ser contida, escravizada a regras externas ou convenções. Também não parece gostar de ser interrompida de qualquer forma, principalmente pela realidade. Em seus momentos de grandiosidade, ela vive em um mundo encantador e paradisíaco, onde será tratada como uma princesa e adorada acima de tudo. Com isso, como von Franz observou, essa pessoa é pega em um estado infantil de constante insatisfação consigo mesma e toda a realidade. Embora muitas vezes muito criativa, a Puella também pode ser deficiente em seu sistema de apoio interno e, sem confiança, ela é atropelada por um si mesmo faminto e vazio com pouco prazer. Como Adam Phillips observa, nossos si mesmos apaixonados são nossos melhores si mesmos e, por definição, uma vida apaixonada é apenas possível se pudermos fazer conhecer nossas paixões para nós mesmos. Não pode haver paixão sem representação.
Para haver paixão, são necessários circulação e troca. Mas uma Puella não tem paixão. Como uma paciente relatou: estou descobrindo que não posso mais colocar energia mantendo mudanças infrutíferas cíclicas. A antecipação de mais anos de vazio é intolerável. A exaustão com essa rotina se traduz em um sentimento profundo e um impulso constante para simplesmente não existir mais. A sombra. A identificação desordenada com a persona sinaliza suscetibilidade à formação da sombra, o que sugere que uma parte importante da persona se encontra embaixo da superfície. A sombra representa uma vinda à Terra necessária para a realização da criatividade e da vida. A desconcertante, mas necessária conscientização da sombra sugere o desdobramento da individuação. A sombra pode criar caos e melancolia, e parecer o mais sombrio dos tempos. Significa enfrentar o si mesmo sem proteção e aceitar a imperfeição. Reconhecer essas partes da personalidade é necessário para a autofruição, quando, na verdade, subverter a sombra pode interromper a criatividade e expressividade. No entanto, a Puella tenta escapar dos aspectos da sombra e emoções que a fazem se voltar para dentro. Mas quando a potencialidade da psique não é usada, torna-se pervertida. Quando envolta em negação, a Puella é obstruída de acessar sua agressão e desejos naturais, dois componentes necessários para o autoconhecimento e desenvolvimento do talento e intimidade. A sombra se realiza na mulher Puella, que se encaixa no papel e, de acordo com outros, funciona excepcionalmente. No entanto, ela frequentemente sente que nada é significativo, e sem significado, a vida é reduzida a nada. Para obter um antídoto é necessário descer as sombras e abandonar o falso si mesmo, pelo verdadeiro, algo difícil para o tipo Puella. Os recessos sombrios revelam as partes que clamam por reconhecimento, abordando os anseios e melancolia dela. Uma análise mais a fundo das características da escuridão, isto é, as inferioridades que contém a sombra, revela que possuem uma natureza emocional, uma espécie de autonomia e, consequentemente, uma qualidade obsessiva, ou melhor, uma qualidade possessiva. A Puella se encontra tão envolvida em seus próprios esforços que não nota mais ninguém, mesmo quando precisa da aprovação deles desesperadamente. Ela tem dificuldade em dar de forma genuína ou emocional ou responder de forma flexível e adaptativa ao comportamento do outro. Sua natureza errante aparentemente nega a necessidade de vínculo, visto que a vida com outros lhe causa ansiedade. Para esconder esse estado interno, ela se apega ao insistir na uniformidade, uma fusão sem diferenças. Relacionamento significa deixar o outro entrar, ser vista e ser vulnerável, mas para ela isso pode estar revestido de vergonha. Sua vergonha pode decorrer de ter necessidades, desejar amor e proximidade. Vejam, né, que é bem comum a gente ver hoje em dia a dificuldade de relacionamento que as pessoas têm, né? E eu percebo que essa vergonha, sabe, essa dificuldade de ser vista, de se deixar ser vulnerável na frente do outro, é algo que está pegando nos relacionamentos. E isso não difere entre homens e mulheres. Essa dificuldade é dos dois. É como se você já não pudesse mais confiar nas pessoas. E isso tem deixado os relacionamentos bem complicados, bem difíceis. Continuando. Em defesa contra se expor, ela pode apresentar uma fachada grosseira ou fria e ríspida. Ela evita reciprocidade em relacionamentos. Por trás da máscara de agradar outros, grita um vórtice de dúvidas sobre si mesma. Sem uma imagem aceitável de si, ela sente que não tem nada de valor para oferecer. Permanece ferida, como uma criança afastada dos outros. Ela é reprimida pela atitude que não deve ameaçar ou superar ninguém, pois não quer ser odiada ou excluída. Jung comentou que algumas, na exuberância de sua autoconfiança, assumem uma responsabilidade diante do inconsciente, que vai longe demais, além dos limites razoáveis. Outras abandonam toda a responsabilidade, numa verificação oprimente da impotência do ego. Embora deseje proximidade, ela é uma artista, pensando que deve sempre estar ligada. Ela se sente irreal e, apesar de parecer perfeita para o papel, não sabe como ser uma mulher. A Puella é uma mulher que tem dificuldades em se sentir confiante em seu próprio corpo.
ser construtiva em sua energia e manifestar força. O problema da Puella é a rejeição do instintivo e uma desconexão do físico, uma falta de sentimento e autocompaixão e frieza interior. Isso é parte da experiência do pai ausente. A Puella vive em fundações incertas e não importa a aparência de sua vida, em seu interior, ela não tem certeza de sua posição ou solidez. A vida dessa pessoa é pautada pela incerteza, pela insegurança. É assim que ela é. Pessoa insegura em todos os aspectos da vida, absolutamente todos. Apesar de a máscara parecer que ela é forte, resiliente, segura, dona de si, mas a insegurança impera a hora que ela bota a cabeça no travesseiro e tem que se haver com ela mesma, né? Um exemplo de caso. Zoe se auto-intitulava filhinha do papai. Mas o que isso significava? Ela não tinha resposta. Em terapia, após contar sobre as imperfeições da mãe e como pensava nas mulheres como inferiores, descreveu seu pai como perfeito. Esse pai era aparentemente tão bom que Zoe desejava existir apenas em sua presença envolvente. Quanto mais ela se identificava com seu pai e com o modo masculino, mais difícil era estabelecer uma identidade separada. O amor é um vínculo profundo, com outra vida separada, como um centro de movimento e escolha, e não ser tragado ou fundido. Ela insistia em repudiar a mãe e qualquer coisa maternal. Adorava o pai e a voz dele ecoava em sua mente, insistindo que ela vivesse do jeito dele. Ela queria ser aprovada por ele, ou até mesmo ser ele. Ele era a autoridade, não ela. Ela não conseguia deixar a identificação com ele, não conseguia se separar de ser apenas uma filha, o que limitava outros aspectos de sua personalidade. O pai ocupava tanto espaço em sua mente que ela mal existia. A filha que sente que o pai não pode tolerar qualquer separação psicológica tentará criar um estado de fusão mental ou uma identificação projetiva como meio de comunicação. Ela tentava agradá-lo como a querida adorada. Continuava a serviço do masculino e quer essas figuras fossem internas ou externas, ela operava como se fosse menos que elas. A divisão de suas raízes resultou em um desenvolvimento interrompido, uma atitude que rejeitava o instintivo, o físico e a terra. Ela se sentia como um fantasma, invisível e sem substância. Em análise, Zoe tinha um hábito de esfregar os olhos e afastar o cabelo do rosto. Tinha um olhar vagamente sonhador. Descreveu-se como mal assada. Suas ações pareciam uma tentativa de limpar uma névoa psicológica ou banir um feitiço. Um pai fantasma internalizado, baseado na maravilha absoluta de seu próprio pai, reinava e governava sua psique. Ela era ausente para si mesma. Em cada área de sua vida, Zoe deixara seu pai ditar o que ela deveria fazer conforme sua independência e paixões continuavam deformadas. Zoe tinha cerca de 30 anos, casada, mas desanimada com o rumo do casamento. Era profundamente infeliz e mal podia se defender da impotência que sentia. Ela sabia que algo estava errado, acreditava, porém, nas vozes interiores negativas que a sugavam e abalavam sua confiança. Era obcecada com sua aparência e o passar do tempo, apavorada e convencida de que não deveria ser como era, mas não sabendo como ser de outra forma. Tinha um sentimento persistente de que sua vida era um sonho. Ela não sabia como tudo acontecera. Estaria ela dormente todos esses anos? O que ela perdera? Estava chocada ao contemplar suas concepções. Embora fosse uma violinista realizada, Zoe deixou sua carreira em deferência ao marido, também musicista. Explicou que ele tocava um instrumento feminino e ela um masculino. Ele tinha um emprego, mas ela não. Sem tocar em um palco, sentia sua centelha se apagar. Tendências inibidoras tomaram conta dela, dissolvendo seu desejo, e ela não sentia nada sem se apresentar. Uma série de seus sonhos, com seus símbolos e imagens, era compensatória aos talentos negados que ela não podia mais negligenciar. Essas imagens dos sonhos pareciam afrouxar as contrições psicológicas. Ela sonhou que: estou olhando casas. Há uma grande casa que é minha. Meu marido me leva a um cômodo com paredes altas, um piano e uma linda tapeçaria de cores rosadas. Percebo que há uma pequena costura desfeita na tapeçaria. Conforme Zoe falava do sonho, se concentrava com ansiedade no pequeno rasgo, dizendo representar a perfeição que não conseguia alcançar.
Zoe pensou que o marido do sonho a acusava de suas imperfeições ao mostrar a tapeçaria estragada. Na verdade, sua reação mostrava o estado de seu mundo interior, populado por críticas e falhas. Também replicava as irritantes interrupções diárias do marido enquanto ela praticava seu instrumento. A Casa dos Sonhos, parecendo um castelo com suas altas paredes, pianos e tapeçarias, simbolizava a imensidão da beleza do eu de Zoe, mas há muito estava desabitado. Zoe se concentrava no pequeno rasgo da tapeçaria, significando os insuficientes ou prejudicados pedaços de sua personalidade. Embora a cor rosada na tapeçaria pudesse significar paixão, beleza, amor e o feminino, sua obsessão na falha a cegava para o uso dessas qualidades. A tapeçaria também era análoga ao processo de terapia, pois é necessário tempo para unir os fios da vida, incluindo os que precisam de reparos. Zoe falou de uma festa após uma apresentação musical. Desesperadamente fugindo para o banheiro, sentando-se no chão chorando, se odiando pelo que considerava ser um desempenho ruim, sem saber o que dizer ou como agir com os outros. Esse comportamento era baseado em seu sentimento de vergonha, por não ser perfeito o suficiente e normalmente seguia-se de qualquer coisa boa, destruindo a beleza de uma ocasião que deveria ser uma celebração. Mais tarde, Zoe relatou um sonho em que: tenho uma bolsa de seda. Quero mostrá-la para minha mãe, que reconhecerá seu valor, mas porque meu pai está presente, minha mãe desaprovará. O sonho mostrou o pai de Zoe interferindo na relação com sua mãe e forneceu uma perspectiva diferente da relação anteriormente apresentada por ela. Repetiu essa relação que desenvolvera com o marido existente dentro dela. Conforme ela se diminuía, ele tinha precedência. Ela concordou com isso. Mas por quê? Os problemas começaram na infância, quando Zoe recuou das desaprovações da mãe, sentindo que nada do que ela fazia era bom o bastante. A mãe era associada com respostas antipáticas e Zoe se voltou contra o maternal com desdém e desprezo. O sonho mostrava Zoe buscando aprovação e proximidade com sua mãe, mas triangulação e lealdade com seu pai estavam no caminho. Em sua lealdade ao pai e alienação de sua mãe, ela desenvolveu uma ambivalência quanto ao amor e relação íntimas. Ela não conseguia ficar brava com o pai, porque com ele não era necessário ter que crescer, ou assim ela pensava. Toda a raiva fora transferida para sua mãe, mas simultaneamente voltou para Zoe. De acordo com Verena Kest, analista junguiana suíça, essas filhas que são controladas e guiadas por um pai precisam da admiração de homens para manter sua autoestima, visto que são facilmente desviadas do caminho. Em mais uma associação ao sonho, Zoe explicou que a bolsa de seda era um recipiente para pequenos itens, feita em um estilo que agradaria sua mãe. Ela comentou que sabia que seda era feita por meio de um processo longo e caro, e dessa forma era semelhante à tapeçaria do sonho anterior. Ambos os processos são tipicamente associados ao feminino e à criatividade, assim como metáforas para o processo entrelaçado da terapia. Historicamente, esses processos são passados de mãe para filha. Aparecem nos sonhos para compensar o que Zoe ainda não era capaz de acessar. Melancolicamente, Zoe falou sobre a proteção do pai e seu amor abrangedor. Disse que ele era diferente de sua fria mãe, que era o problema e a razão de Zoe ridicularizar o materno. Ela brincava com sarcasmo que a sua era uma família tipicamente edípica. Ela se alinhava emocionalmente com o pai e seu irmão com sua mãe. Ela gostava de ser a preferida do pai e ter sua atenção em vez de sua mãe. A brincadeira era, sem dúvida, uma defesa para esconder sua ansiedade sobre as repercussões sexuais e os sofrimentos psicologicamente incestuosos revelados no sonho e na sua família. Ela não viu o desastre na brincadeira e o que sacrificou para se manter ligada ao pai. Para continuar assim, ela traiu a si mesma a fim de continuar a filhinha do papai, porque não conseguia lidar com o poder da mãe e sua ameaça como a outra mulher. Evitou toda a situação ao se apoiar no pai. Não conseguia pensar em crescer longe do pai ou desapontá-lo. Então, ainda muito jovem, secretamente decidiu negar sua sexualidade. Mal sabia ela que isso afetaria sua habilidade de deixar o meio paternal, se desvincular do pai ostensivamente amoroso e amar outra pessoa. O poder do pai, como transmitido através de sua presença demasiada, a manteve dependente dele. Zoe teve um sonho que falou das ramificações da decisão de permanecer leal ao pai e o que ela via como a necessidade que ele tinha que ela permanecesse jovem e psicologicamente vinculada. Ela sonhou:
Uma mulher cometerá suicídio em uma lixeira porque precisa estar certa pelo menos uma vez. A importância de estar certa é igual à sua própria vida. A figura do sonho, a lixeira, representa a sombra, o desejo de ser vista, ouvida e reconhecida, mas tudo foi jogado fora. O sonho mostrou a pouca empatia que Zoe tinha pelo si mesmo, que classificou como lixo. Para sobreviver e prosperar, ela teria que reconhecer o acordo inconsciente feito com esse pai, redimir sua identidade e reivindicar o que havia dado a ele. Todas essas tarefas continuavam desconhecidas na época, mas eram aspectos da razão pela qual ela começou a terapia. Até esse sonho, Zoe não pensava com seriedade sobre a extensão de seu interesse próprio negado, incluindo a relação manchada com seu corpo. Admitiu que sentiu uma surpresa perturbadora toda vez que percebia que esse corpo era realmente dela. A vida havia sido reduzida ao número de calorias que consumia, como era aparente de sua pele, suas regras internas, forte e inconscientemente prendendo-a à tradição patriarcal e ao seu desejo por perfeição. Zoe permaneceu removida de si mesma e descreveu sentir-se como uma manequim. Ela construiu um corpo si mesmo falso, um corpo perfeito e ilusório. Agarrou-se a isso obsessiva e desesperadamente, a fim de manter as sensações da inércia longe. Certificava-se de que seu corpo ficasse escondido, pois dizia que seus seios pendiam e seus quadris tinham celulite, mas era secretamente sexual. Evitava ficar nua com o marido e exibições físicas, como exposição emocional, pois ameaçavam sua frágil maquiagem. Era tão desconectada de seu corpo que mesmo durante o sexo pensava em seu peso. Essa separação do corpo significava que ela não esteve presente para as experiências mais básicas da vida. Para Zoe, a união filha-pai cresceu como resultado do vínculo perdido com a mãe, mas a intimidade com o pai excluiu a mãe e configurou mais conflito interno. Isso criou uma atitude masculina estéril dentro de Zoe, combinada com imagens maternas negadas. Seu lado feminino continuou não desenvolvido e o pai tomou uma importância quase arquetípica e uma influência fascinante. Permanecer com o pai interferiu com seu desenvolvimento. Esse pai, embora aparentemente envolvido, não conseguia se envolver com ela no nível correto de reprodução erótica. Ao invés disso, Zoe desenvolveu-se como extremamente complacente, infantil e submissa, e negou sua energia e talento. Zoe teve um sonho recorrente ao longo de sua vida, mas não havia conseguido entendê-lo, apesar de saber que era importante. Sonhou. Tenho cerca de 10 anos e estou com uma amiga escutando música em nosso apartamento. Minha mãe está usando um vestido translúcido, mas ela é, na verdade, uma bruxa bloqueando nosso caminho. Temos que ir embora e ir para o carro para conseguir sair. Temo que minha mãe seja a bruxa que não me deixará sair da casa a tempo. Zoe melancolicamente comentou. Lembro-me de tocar e me apresentar para meu pai, porque ele amava e me encorajava. Tínhamos uma relação especial. Sentia-me insegura com minha mãe quando ele não estava por perto. Também suspeitava que ele iria, no final, ficar do lado da minha mãe contra mim. Agora me pergunto ainda mais quem irá me proteger. Imediatamente, Zoe associou a bruxa do sonho com sua mãe. Embora fosse difícil de admitir, ela percebeu que tinha as mesmas atitudes negativas, exigentes e difamatórias. As mesmas características que abominava em sua mãe. Após o sonho, Zoe expressou surpresa e alívio por terem algo em comum. A identificação é o que ela desejava, mas que antes não podia aceitar. Embora Zoe adorasse se apresentar, não era para sua mãe, pois antecipava suas críticas ou dizia que ela era egocêntrica. Por outro lado, os elogios previsíveis do pai a mantinham embrulhada em seu abraço. Ela aprendeu a ser protegida pelo pai, não por si mesma, mas o custo foi seu subdesenvolvimento. A dinâmica do sonho indicava os problemas que a impediam de deixar a casa. A traição psicológica do pai trazendo em questão o vínculo inconsciente deles. A falta de apoio dele, que foi repetida em ambos os sonhos, forçou Zoe a remover o véu de ilusão sobre o triângulo deles. Após o que para Zoe parecia ser um longo período na terapia, ela começou a usar seus talentos musicais novamente. Teve um sonho enquanto completava um teste de trabalho e se sentia pronta para ser sucesso em sua carreira. Para sua surpresa, no sonho, um maestro repetia a frase do primeiro sonho que relatou na terapia muitos meses antes. No sonho inicial, o maestro disse:
O modo como você toca é especial e seu coração é evidente, mas sua técnica às vezes não é boa. Zoe explicou que para ela o masculino ou a técnica estava associado com o instrumento que ela tocava e o feminino ou o coração com o instrumento que o marido tocava. Isso significava que ela agora usava o feminino a seu favor, enquanto o masculino precisava de mais atenção. Zoe, atordoada com a sincronicidade do sonho com a vida, recebeu, na verdade, uma oferta para o trabalho e aceitou. Ela começava a perceber que tinha um instrumento e a habilidade para tocá-lo. Esses casos relatados são bem interessantes, né? Porque a gente consegue ver na prática exemplos do que acontece e como as pessoas lidam com as coisas, né? Bem interessante. Continuando. A Virgem. Nunca capaz de ser jovem o bastante, magro o bastante, inteligente o bastante, Apuela se encontra encurralada pelas pressões que promovem o inalcançável. Metaforicamente, Apuela tem problemas ao manter sua maquiagem, sendo superficial e impenetrável. Sua natureza tem uma qualidade virginal, representando uma profunda interioridade e liberdade de contaminação externas. Uma inação da psique que protege o que é imaturo. Por um lado, essa qualidade poderia sustentar a solitude necessária para o autoconhecimento e reflexão criativa. Por outro lado, embora aberta, radical e muitas vezes fora das normas sociais, ela pode se fechar, deixando pouco espaço para o envolvimento fora de si. Esse lado indica narcisismo, no sentido que sua singularidade não deixa entrar nada, e nem ninguém. A mulher puela sente que não merece amor e que não é seguro confiar naqueles que oferecem amor. Afinal, o amor pode ser doloroso, pois significa adentrar no coração de suas feridas. Então ela para, recusando-se a viver por meio dessas experiências a nível instintivo. Sempre tem uma desculpa quando cada situação é de curto prazo, e os relacionamentos são confrontados com modos não comprometedores semelhantes. Não é nenhuma surpresa que o tipo puela sente um vazio interior, acrescentando a seus desejos externos de aceitação e adoração. A puela é impulsionada pelo desejo de ser vista, de ser a melhor e mais amada. Sua fantasia é de um dia ter sucesso, porém, ao mesmo tempo, não consegue alcançá-lo se fugir do presente. Em seu cerne, ela para, esmaece antes do futuro madurar, tornando-se apenas possibilidade, incapaz de ir até o fim. Ela exala a fragilidade em uma aura de indiferença e um exterior rígido no qual ela existe em um domínio elevado e intocável, onde o mundo é observado. Mas ela vive em uma bolha, sem saber o quão inconsciente permanece. As feridas da Puela são causadas por perdas precoces, rejeições e um ambiente insuficientemente acolhedor, em parte associado a um pai ausente ou demasiado envolvido, deixando para trás o sentimento de insuficiência. A prisão emocional a mantém atrás do vidro, como se removida. Ela vive tragicamente dentro de sua muralha protetiva. Tenta evitar os aspectos sóbrios de si mesma que ameaça sua falsa ideia de identidade. A Puela é um estágio do desenvolvimento feminino, mas quando não passa disso, a mulher trabalha contra o acesso do seu si mesmo completo. Ela é um aspecto da psique que precisa de amor e atenção, porém age enganando a si mesma e aos outros ao interpretar um papel e agindo como se. Quando uma mulher diz, por exemplo, querer ser a imperatriz do mundo, essa frase expressa indiferença, a necessidade de continuar intocável a fim de evitar ser machucada. Sua falta de conexão, frieza e cautela a distanciam do outro, embora desanimador, é decorrente de um sentimento de fragilidade. A negação da necessidade por outros muitas vezes é interpretada como adoração de si mesma. Ao mesmo tempo, a Puela representa a promessa instintiva, pré-consciente, original e potencialmente redentora e futura. Julgadas por sua aparência, as mulheres que se identificam como Apuela são frequentemente vistas como performistas que procuram alcançar o sucesso enquanto suas vidas interiores permanecem escondidas, seu tumulto muitas vezes dividido da consciência. Quando preservada em um estado de animação suspensa, a Apuela não pode ser presente. A autonegação renuncia à identidade, a devorando de dentro para fora e banindo seu espírito de seus instintos mais íntimos. Ela se envolve em uma guerra interminável entre as vozes internas sádicas, exigentes, desejosas e carentes. O lado negativo é arrogante, insistente em falsas fachadas e se prende a elas, retendo uma atitude absolutista, não apenas rebelde, mas também estática ao permanecer jovem.
Operando na tradição do feminino passivo, muitas mulheres acabam dependentes, imaturas e inconscientes, não sabendo o que querem ou não, incapazes de se expressar. Muitas mulheres comentam sobre essas forças internas, replicando os estereótipos sexuais e as pressões culturais, sociais e familiares. Aqui estão algumas vozes intervindo na psique da Puella. Abre aspas. Não gosto da realidade física de envelhecer com minha pele seca e enrugada. Odeio o que vejo no espelho. Não consigo aceitar o fato de que sou quem sou. Meu trabalho não é bom o bastante. Não me lembro do que fiz, senti ou pensei ontem. Fecha aspas. Embora doloroso, ela retorna a essas imagens deturpadas de si mesma dia após dia. Em relação a isso, Jung comentou: verdadeiramente, aquele que olha o espelho da água vê em primeiro lugar sua própria imagem. Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do encontro consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o que quer que nele se olhe, ou seja, aquela face que nunca mostramos ao mundo, porque a encobrimos com a persona, a máscara do ator, mas o espelho está por detrás da máscara e mostra a face verdadeira. Por anos, ela dificilmente nota quem é ou o que é. Preocupada, flutuando pela vida com sua mente divagando, ao ver si mesma, ela seleciona um papel, o efeito ou uma imagem pronta para a ocasião. Até mesmo o sexo pode ser uma performance em busca de aprovação, ao invés de um meio de expressão e de receber amor. O núcleo punitivo do eu não sou o bastante cria uma tensão sempre presente, negando qualquer prazer em atividades mentais e físicas. Faltando uma habilidade para a autorreflexão, a vida adulta é evitada, o ego estritamente narcisista e o si mesmo impedido da individuação. A Puella apresenta um tipo de personalidade que reflete a época atual, né? Ela não respira profundamente e teme ser tocada emocionalmente. A falta de atenção à sua profundidade é uma defesa. A tarefa da Puella é ser presente, o que não é fácil. Ela não pode mais simplesmente confiar na adulação externa ou usar máscaras, mas é chamada a acessar a centelha dentro de si, de acordo com seus padrões particulares, o real em vez do ideal. Mais tarde, na terapia, Zoe sonhou que estava sozinha no palco e perguntando o que acontecera em seguida. O sonho refletia o processo analítico, contando as memórias e desvendando antigos padrões a fim de ampliar a capacidade de pensar, sentir e explorar. Ao construir algo para além do que era conhecido, pessoal e coletivamente, ela poderia se tornar completa nas áreas não cultivadas, desocupadas pela falta de presença adequada do pai. Ao resolver esses dilemas, o pai não bloqueia mais seu caminho. Ela encontra suas fontes de força e inspiração, livre do cerco dele e em si mesma. A mulher hoje manifesta a urgência do desenvolvimento integral do ser humano, uma aspiração por sentido e plenitude, uma crescente aversão pela absurda parcialidade, pela instintividade inconsciente e pela cega contingência. Chegamos ao final do capítulo e o que eu tenho a dizer para vocês é que para ser a filhinha do papai, de uma forma saudável, você pode transformar a sua filha ou ajudá-la nesse processo de ela ser resiliente, de ela ser forte, de ela saber que pode contar com você, mas ao mesmo tempo perceber que você não demanda nada dela, que você não impõe nada a ela, que você não espera nada dela, que ela pode ser quem ela quer ser, que ela pode desenvolver o que ela quer desenvolver, mas que você vai estar lá se ela precisar, quando ela precisar. Nisso, você dá autonomia, você dá força, você dá o background que ela precisa para se desenvolver como um ser humano saudável. Se você está em fases de criar filhos, ou se você tem netos nessa idade, se você aqui está construindo a sua família e ainda tem condições de ser esse suporte para que essa pessoa se desenvolva de uma forma saudável, faça isso. Se você está numa posição de que você já passou por isso e se sente fragilizada, veja o exemplo da Zoe. O como é possível você olhar para o que fizeram com você, para o que aconteceu com você e ressignificar. Você pode transformar a sua dor em força, mas existe trabalho,
existe disciplina, existe força de vontade, porque não é simples e é doloroso. Mas é possível, então não desistam de vocês. Ser a filhinha do papai de uma forma saudável é possível. O que a gente vê normalmente é que adoece as pessoas. Mas estejam cientes de que nada é determinista. A gente pode avançar para o futuro, avançar para algo diferente. A gente pode olhar para o nosso passado e não permitir mais que todas aquelas coisas nos doam da mesma forma. Para o vídeo que vem, esse aqui ficou enorme, né? Vamos testar, ver como as pessoas assistem ou não a esse vídeo. E a gente volta no vídeo que vem dessa leitura com o capítulo 12. Vamos ver sobre Por Trás da Máscara e do Brilho, uma resposta narcisista. Veremos o que nos aguarda. Muito obrigada por estarem aqui. Te convido a olhar outros vídeos do canal também, outras playlists, e nos encontramos no próximo vídeo. Um ótimo dia para você e até lá. Tchau!